Muitas vezes, por exemplo, nós tomamos as dores dos nossos clientes e começamos a ver a outra parte ou outro advogado como problema, como se ele fosse um inimigo. Olá, aqui é Dani Farinhas e eu vou ajudar você, advogado negociador, a dobrar o número dos seus acordos. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar com os seus amigos. O tema desse vídeo é: pare de fazer isso hoje, confundir a pessoa com o problema em seus acordos. Fiz um reel no meu Instagram falando brevemente sobre isso e recebi muitas mensagens pedindo para falar mais sobre separar a pessoa do problema. Como que eu posso fazer isso? Como que eu faço, né? Se a pessoa e o problema muitas vezes parecem estar no mesmo bolo. Bom, quando a gente confunde a pessoa e o problema durante uma negociação, a gente corre o risco de agravar um conflito que já existe ou criar outros conflitos e dificultar a busca, né, por soluções. A nossa função como advogados negociadores é representar os nossos clientes de forma profissional, focando nos interesses e nos objetivos deles, que estão em jogo ali na negociação, em vez de envolver questões pessoais ou ataques pessoais com os outros advogados, por exemplo, ou com a outra parte. E quando a gente separa a pessoa do problema, a gente abre espaço para um diálogo muito mais construtivo e mais objetivo. E isso nos permite trabalhar de forma mais eficaz na busca de soluções justas e mutuamente satisfatórias. Dani, mas por que eu preciso separar a pessoa do problema? Se às vezes é justamente aquela pessoa que está me causando um problema. Bom, quem nunca passou pela seguinte situação? Você está conversando com alguém sobre uma questão ou uma pessoa que não diz respeito diretamente a nenhum de vocês. Por exemplo, um artista, um cantor ou um político. E em determinado momento você começa a se irritar com as opiniões daquela pessoa, mesmo que isso não tenha relação nenhuma com você. Nas negociações, isso pode acontecer também. Muitas vezes, por exemplo, nós tomamos as dores dos nossos clientes e começamos a ver a outra parte ou outro advogado como problema, como se ele fosse um inimigo. E por que isso é ruim? Eu vou começar aqui esse vídeo contando para vocês uma história que ilustra um problema muito comum, né, de confundir então a pessoa com o problema. Então, João e Maria, advogado e cliente, estão discutindo de forma acalorada e apontando os dedos aí um pro outro. O João fala assim pra Maria: você sempre age de forma desleal, eu não consigo confiar em você. E aí a Maria diz: e você é um egoísta que só pensa em si mesmo. Vejam, nessa situação eles estão fazendo ataques pessoais. Quando ele fala: você age de forma desleal, não consigo confiar em você, e ela fala: você é egoísta, ela tá atribuindo uma característica, né? Então tá focando na característica pessoal do outro, em vez de se concentrar no problema que eles precisam resolver. E aqui nessa historinha a gente nem sabe qual seria de fato o problema. E esse tipo de abordagem pode levar a conflitos maiores, né? Já existe um conflito, pode agravar esse conflito e criar mais conflitos e impasses. E aí o João diz: o problema é que você não respeita os meus direitos. Ela diz: eu não respeito? Você nem colabora durante as negociações. Eles ficam tão envolvidos nessa disputa pessoal que o problema real acaba sendo colocado em segundo plano. Então, aí o João fala assim: eu tô cansado dessas acusações infundadas. E a Maria dizia: eu tô cansado das suas atitudes arrogantes. E aí eles ficam nessa discussão sem chegar a nenhum consenso, se concentrando aí só nos ataques pessoais, nas características pessoais. Então, como a gente pode ver a partir dessa historinha, a confusão entre a pessoa e o problema resulta numa negociação totalmente improdutiva, cansativa, né, que você, depois de fazer de ter uma conversa dessa, o seu dia não vai mais ser o mesmo. Você sai cansado desse tipo de discussão, você está negociando com alguém e acontece isso, você não vai conseguir, muito provavelmente você não vai ter outras negociações produtivas ao longo do seu dia. E por quê? Porque as emoções, você deixou, né, com que as emoções prevalecessem aí sobre a razão, né, na busca de soluções eficazes. Então, por que separar a pessoa do problema? Essa história
ela ilustra pra gente, ela vai nos mostrar que a importância de separar a pessoa do problema durante as negociações. Quando a gente foca nas questões objetivas, quando a gente é racional o suficiente para não atacar a outra pessoa, a gente abre caminho para um diálogo construtivo e resultados satisfatórios. As emoções e as atitudes das pessoas, e as nossas também, elas podem interferir na solução dos problemas. Por isso, quando a gente foca no problema, em vez de culpar o outro ou atacar o outro, facilita muito na busca de soluções objetivas e justas para ambas as partes. Muitas vezes, nós lidamos com pessoas difíceis, pessoas grosseiras, mal educadas, e isso realmente é muito irritante. Mas é essencial ter em mente que nós temos controle sobre as nossas próprias ações, sobre as nossas palavras. Lógico, nós não temos sobre as palavras e as ações do outro, mas nós temos sobre as nossas. E isso muda tudo. Mas você deve estar pensando, Dani, como que eu faço para não deixar que o outro me irrite? Para impedir que a outra pessoa tenha esse poder de me irritar. É sobre isso que eu quero falar com vocês agora. Algumas estratégias para separar a pessoa do problema durante as negociações, para não deixar a emoção tomar conta, agir da forma mais racional possível e abrir o caminho para esse diálogo efetivo e a busca da solução. Eu sempre falo, em ter sangue frio, para levar a negociação aí da melhor forma possível. Então, a primeira estratégia é a separação emocional. É importante você reconhecer as suas próprias emoções. E eu falei para vocês em um vídeo sobre um diário pessoal sobre suas negociações, onde você escreve lá como foram as negociações do seu dia e como você se sentiu. Por que isso é importante? Porque assim você consegue reconhecer as suas emoções e isso vai te ajudar a separá-las na hora de você negociar, na hora de você fazer as suas próximas negociações. E é importante também que você reconheça as emoções da outra parte. Se ela está agindo com agressividade, pode ser que ela esteja com medo, por exemplo. Você consegue, à medida em que você vai reconhecendo as suas emoções, você consegue começar a compreender e reconhecer as do outro também. E aí, a partir do momento em que você reconhece, você vai passar então a evitar que elas te dominem durante o processo de negociação. Então você vai aprender a reconhecer as emoções para separá-las do problema em si e aí buscar lidar com elas de forma adequada e mantendo o foco na resolução objetiva. A gente pode trazer como estratégia também o método da comunicação não violenta, também chamada de CNV. A comunicação não violenta, ela é um método antigo, que foi desenvolvido por um psicólogo, o Marshall Rosenberg. Eu já comentei com vocês sobre isso em outros vídeos e algumas pessoas já me pediram um vídeo específico sobre comunicação não violenta. Pessoal, ele tá no forninho aqui, ele vai sair. Mas assim, a abordagem da comunicação não violenta, a essência da comunicação não violenta é trabalhar a empatia. Então, a ideia é evitar julgamentos ao outro. É sempre se colocar como um observador da cena. Então, um observador dos seus sentimentos, das suas emoções e dos sentimentos e das emoções do outro, assim como dos interesses, dos seus interesses e do outro, a partir daqueles sentimentos, e evitar, então, críticas pessoais, julgamentos, ataques diretos. O Marshall Rosenberg, ele fala em observar sem avaliar. Tá? Então, essa é a ideia. Lógico que ele é um método, existe um livro, indico que vocês leiam, é muito bacana, muito interessante, conta várias histórias práticas, porque o Marshall, ele foi mediador em conflitos muito grandes que envolviam guerras, disputas de território, conflitos internacionais, políticos. Então é bem interessante que vocês façam a leitura desse livro para entender a partir da prática ali das histórias que ele conta. Mas, enfim, a ideia central é essa, tá? Aplicar a empatia, focando em observar e não julgar. Assim você consegue separar as suas emoções do problema, assim como as emoções do outro
também. E aí, a escuta ativa, que nós sempre falamos, né? Ouvir a outra parte verdadeiramente. Por quê? Porque às vezes você escuta a ofensa ou algo que te irritou ali, você passa a não escutar aquilo que é importante na negociação, né? Que diz respeito propriamente àquilo que vocês estão negociando. Então é importante exercer a escuta ativa, ouvir verdadeiramente o que o outro tem a te dizer. Apoiar a outra parte. Gente, essa é uma estratégia que quando eu falo, as pessoas não entendem. Elas não entendem porque elas pensam, como que eu vou apoiar a outra parte? Se eu estou num embate, num conflito, como que eu vou lutar com uma pessoa e eu vou apoiar o meu adversário? Aí é que tá. Você não está numa briga, numa disputa. A outra parte não é sua adversária. Aqui na negociação, ela não é. Ela pode ser sua adversária naquele processo judicial, mas na hora que vocês estão negociando, ela é sua aliada. O seu adversário é o problema. E o problema é algo que vocês têm em comum. Então, vocês precisam se unir para atacar esse problema. Dani, como que eu faço isso? Olha só, existe uma teoria na psicologia que se chama a teoria da dissonância cognitiva. O que isso significa? As pessoas, elas não gostam de inconsistência. Nós não gostamos de inconsistência. Nós fazemos de tudo para eliminar uma inconsistência, tá? Então, quando você passa a apoiar o teu interlocutor, ele vai se sentir, de certa forma, coagido a se unir a você e atacar o problema. Por que eu tô dizendo isso? Eu digo isso com um exemplo prático, um exemplo meu, que aconteceu comigo, em que, assim, para encurtar a história aqui para vocês, eu estava negociando um acordo para uma cliente com uma pessoa muito difícil, uma pessoa que não é advogada, tá? Uma pessoa, a gerente de uma loja, porque a questão aí, o problema da minha cliente era um produto com defeito, e essa pessoa, assim, ela não me negou a análise e uma possível troca desse produto. Não, mas ela ficava insistindo muito em posições rígidas. Por exemplo, eu não consigo te garantir uma data, porque eu dependo eu dependo da minha matriz, que não fica aqui, fica em outra cidade. Eu não sei porque a tua cliente tá agindo dessa forma, por que ela tá sendo tão ríspida, eu falei pra ela que vai ser feita a troca, eu não tô entendendo por que ela contratou uma advogada e por aí vai. Ela sequer me deixava falar, tá? Mas o que eu fiz? Eu me uni a ela. Eu vi que ela tinha posições muito rígidas, que ela era uma pessoa um pouco difícil de lidar, e eu falei o seguinte: olha, fulana, a minha cliente é uma pessoa muito difícil, ela está muito nervosa, ela comprou esse produto, ela queria usar e ela tá muito nervosa com esse defeito e ela fica me cobrando isso todos os dias. Será que você pode me ajudar? De repente, você me passa aí, em quanto tempo você acha que vai ser feita a troca? Ela disse, olha, no máximo 1 mês. Aí eu falei, então vamos falar, eu vou falar para minha cliente 3 meses. O que você acha? Aí a gente consegue garantir que essa troca vai ser feita, né, dentro desse prazo. E aí, a partir desse momento, ela sentiu como se eu estivesse realmente ajudando ela. E eu me coloquei nessa posição. Sabe já ouviram essa frase assim, me ajuda a te ajudar? É mais ou menos isso que eu fiz. Eu me coloquei ali na posição dela e ela realmente começou a me ajudar. A troca foi feita em menos de 1 mês, tá? É lógico que eu falei para minha cliente o prazo real, mas eu fiz esse jogo para conseguir que a outra parte me ajudasse. Porque se eu atacasse ela da mesma forma que ela estava me atacando, provavelmente a gente não ia conseguir essa troca, tá? E talvez eu tivesse que ajuizar uma ação e, assim, vocês sabem como funciona. Mesmo que no juizado especial, as coisas são demoradas, elas são custosas, né? Um processo judicial é custoso. Não tem porquê. A gente consegue trabalhar aí com sangue frio e agir da melhor forma possível. Então, quando eu falo em apoiar a outra parte, é mais ou menos isso que eu quero dizer. E essa é uma estratégia excelente
para separar as pessoas do problema. Outra questão importante: focar nos interesses, né? Os interesses são aquilo que realmente interessa, são as verdadeiras necessidades da outra parte. Quando a gente foca em ofensas, em agressões verbais ali, a gente acaba fugindo do real interesse, a gente acaba fugindo da real discussão na negociação. Então é sempre importante manter esse foco em interesses e tomar cuidado, porque às vezes uma agressão verbal pode vir em forma de uma oposição, né? De uma posição rígida que a pessoa está adotando para não demonstrar ali o seu real interesse. Focar também em soluções colaborativas. Aqui, gente, é importante sempre enfatizar para o outro, e eu trago aqui também o apoio à outra parte, né? É importante enfatizar que vocês estão trabalhando em conjunto, como aliados, para construir uma solução conjunta. Então, uma negociação não é uma imposição de uma proposta de acordo para o outro. Não, é uma construção conjunta de um acordo. Quando as pessoas sentem que elas estão trabalhando nessa construção conjunta, isso traz uma sensação de pertencimento maior, um empoderamento, e ajuda na relação de confiança entre os dois ali. Então é bem importante que as soluções sejam colaborativas. Quando você está exercendo a tua criatividade ali na negociação, deixe que o outro também fale, que o outro também colabore. Coloque para ele o que você pensa sobre isso. Você concorda? Vamos fazer dessa forma? O que você pensa sobre isso? E vão construindo esse acordo em conjunto. É muito importante isso, criar essa sensação de empoderamento, de colaboração. É também importante buscar trazer critérios objetivos. Nós já falamos também sobre isso, né? O que são critérios objetivos? Bom, se pautar aí em valores de mercado, em precedentes, enfim. Por quê? Porque esses critérios, eles direcionam a negociação de vocês para um senso de justiça. Esses critérios, eles trazem um senso de justiça. E isso também ajuda a direcionar a negociação para aspectos que sejam tangíveis e imparciais. Então, afasta a negociação daqueles ataques pessoais ou de opiniões que são meramente subjetivas. Outra questão, gente, é separar o presente do passado, né? Então, evita trazer algum ressentimento, algum evento passado para a tua negociação presente. Às vezes, você já negociou com aquele advogado e você teve uma má experiência, né? Ele te tratou de forma agressiva, vocês não conseguiram fechar um acordo, vocês discutiram, mas você precisou falar com ele de novo. Não traga aquela situação para o presente. Se concentre nas questões atuais. É outro processo, é outro momento, você é outra pessoa, você assistiu esse vídeo aqui e você percebeu que você não precisa trazer aqueles problemas para a tua situação atual, tá? Isso vai ajudar a evitar que aquele histórico pessoal prejudique aí a busca por uma solução para o problema de vocês. E você pode sim fechar um acordo com esse advogado. Nada impede, tá? Mantenha lá o sangue frio e procure focar em critérios objetivos, nos interesses, nos verdadeiros interesses dele e separar as suas emoções e as dele do problema em si. Lembrando, né, que essas estratégias que eu trouxe para vocês, elas podem variar, vai depender do contexto e das especificidades de cada negociação que vocês estão trabalhando. Mas o importante é buscar sempre uma abordagem que facilite a separação entre a pessoa e o problema, promovendo então um ambiente propício para a busca de soluções eficazes, mutuamente vantajosas. Eu gosto de dizer que uma habilidade essencial a bons advogados negociadores é ter sangue frio, agir com racionalidade, né? Separar aí a razão das emoções. E o que eu quero dizer com isso? Que você precisa ser uma pessoa fria, que você não pode ter sentimentos? Não. Que você precisa separar os seus sentimentos na hora em que você está negociando.
Eu tenho certeza que você já deve ter chegado em casa muito cansado depois de um dia de trabalho em que você negociou com uma pessoa difícil e que agiu como se você fosse um inimigo. E isso pode gerar ansiedade, um desgaste emocional, pode até trazer problemas maiores relacionados à depressão, burnout, enfim, né? Relacionados aí ao seu trabalho. Mas é por isso que a gente precisa agir com inteligência emocional. Quando eu falo em ter sangue frio, eu me refiro justamente à inteligência emocional. É uma habilidade tão grande de você se autoconhecer que você consegue separar os seus sentimentos na hora em que você está negociando com uma pessoa dura, com uma pessoa difícil, com uma pessoa agressiva. E essa pessoa, ela não é sua inimiga. Embora ela te veja como inimigo. Talvez ela te veja assim. Talvez ela nem saiba por que ela está agindo assim. Eu sempre digo que a pessoa agressiva, por vezes, ela esconde um sentimento de medo por trás da agressão. É muito relativo como que uma pessoa demonstra realmente o que ela está sentindo, tá? Quais são as atitudes por trás... as emoções por trás das atitudes das pessoas. Então, assim, dentro de uma negociação, separar a pessoa do problema traz uma série de benefícios. E que benefícios são esses? Primeiro, uma comunicação muito mais construtiva. Quando a gente separa a pessoa do problema, a comunicação ela se torna mais objetiva e respeitosa. As partes elas conseguem expressar o seu ponto de vista com mais clareza, com mais transparência, de forma mais direta e focando nas questões em discussão. Isso vai facilitar a compreensão e promover um diálogo muito mais construtivo. Outro benefício, e o maior deles, sem dúvida, é o foco nas soluções. Porque quando você foca na pessoa, na agressão verbal ali, na ofensa, você desvia muito o teu diálogo. Então, quando você consegue separar a pessoa do problema, você direciona a atenção para encontrar soluções eficazes. Em vez de desperdiçar energia, gente, gasta muita energia esse tipo de embate. Eu tô cansado de você. Você não me entende, você não me escuta, você isso, você aquilo. Isso gasta muita energia. Tanto julgando o outro, como sendo ofendido, sendo por vezes julgado. É horrível. Eu sei que a gente sabe. Todo mundo já passou por isso. Mas a gente não precisa trazer isso para as nossas negociações. Às vezes isso já acontece dentro de casa, né? Com a nossa família, às vezes, com sua namorada, seu namorado, sua esposa, seu esposo, seus filhos, seus pais, pode acontecer esse tipo de conflito e fica mais difícil, olha só, é mais difícil a gente conseguir separar os nossos sentimentos em um diálogo com alguém que a gente gosta, né, que a gente convive, que a gente tem ali um relacionamento duradouro, do que com alguém que a gente não conhece. Então, é muito importante a gente trazer isso para o nosso trabalho. A gente começa exercitando isso no trabalho e quando vocês verem, vocês estarão conseguindo fazer isso em casa também, nas suas relações pessoais. E isso vai trazer uma qualidade de vida imensa para vocês. Eu sei por experiência própria. Então, assim, a gente consegue focar melhor nas soluções e aumentar as chances de chegarmos a um acordo satisfatório. E, em consequência, a gente tem, então, a preservação do relacionamento. Veja, se eu tenho um embate com um advogado que me agride verbalmente, que me ofende, e eu respondo a ele na mesma medida, é muito difícil que a gente consiga voltar a conversar. E nós sabemos que isso pode acontecer. Muitos advogados cuidam de inúmeros processos, ainda mais quando envolve aí a mesma temática. Eu trabalhava com direito securitário, tinha muitos advogados que trabalhavam com um grande número de processos naquela área, naqueles estados em que eu trabalhava. Algumas pessoas trabalham com direito médico, por exemplo, consumidor, recuperação de crédito, enfim, você pode ter de voltar a falar com esse profissional e aí você vai precisar preservar o relacionamento. Então é importante, tudo bem, talvez você não consiga evoluir naquela negociação,
né? Você está sendo ofendido, está sendo agredido, mas é importante você conseguir separar isso e por mais que não consiga fechar o acordo, que você mantenha um relacionamento profissional adequado com aquela pessoa, porque podem aí surgir outras oportunidades de você fechar outros acordos. Outro benefício de separar as pessoas do problema é o foco nos interesses mútuos. Quando a gente separa a pessoa do problema, a gente consegue se concentrar nos interesses comuns. As pessoas em um conflito, elas têm muitas vezes interesses divergentes, mas elas também têm interesses comuns. E é isso que possibilita a composição de um acordo. Então, quando a gente consegue focar nesses interesses, a gente busca soluções que vão atender aos interesses comuns. E, claro, também abre espaço para a criatividade, justamente de buscar aonde estão esses interesses, né? Criatividade e colaboração. O resultado é um acordo que vai levar em consideração as necessidades e as preocupações de todos os envolvidos naquele conflito. Separar as pessoas do problema também reduz outros conflitos e impasses que podem surgir ali na negociação. Quando a gente foca nas questões em disputa e evita ataques pessoais, a gente se concentra na resolução dos problemas de forma objetiva. Isso facilita a superação de eventuais obstáculos que surgem ali na conversa, eventuais impasses e permite que a negociação progrida de forma mais eficiente. Também, a separação das pessoas do problema melhora a satisfação e a aceitação do acordo. Por quê? Quando a gente faz tudo isso, separa a pessoa do problema, se concentra nos interesses e busca soluções criativas que atendam a ambas as partes, o outro ele se sente ouvido, ele se sente respeitado e isso vai levar inevitavelmente a um maior senso de satisfação com aquele processo de negociação e, consequentemente, com o acordo que foi alcançado. Além disso, as partes elas ficam mais propensas a aceitar e a cumprir aquele acordo, porque elas participaram ativamente do processo de negociação. Essa participação ativa, friso para vocês, é importantíssima. Em resumo, gente, a separação entre pessoa e problema traz muitos benefícios, né? Comunicação mais construtiva, foco nas soluções, preservação do relacionamento, enfoque em interesses mútuos, redução de conflitos e impasses, além de melhorias na satisfação e na aceitação do acordo. E todos esses benefícios, eles contribuem para um processo de negociação mais eficaz e para a construção de relações duradouras e mutuamente benéficas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que ele tenha sido útil para você compreender a importância, né, de estabelecer acordos e resolver problemas de forma eficaz no contexto jurídico. Nós, como advogados, temos a oportunidade de promover a justiça e a equidade por meio de negociações habilidosas e focadas nos interesses de todos os envolvidos. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com os seus amigos, porque juntos nós vamos dobrar o número dos seus acordos. Muito obrigada e até a próxima!